Ó, a prova de português cai só capítulo 1 de interpretação. Então, basicamente, o conteúdo que vai cair na prova, que você mais tem que entender, que você tem que prestar atenção e decorar, é variação linguística, que é a única coisa mais importante que vai cair na prova. O resto é interpretação de texto básica, né? Então, qual que é a grande sacada da prova, a possível grande sacada da prova? É que não vai cair, por exemplo, variação linguística geográfica escrito. Vai estar escrito outro nome, o nome mais complicado, um nome para te pegar e você não saber qual é. Porque, por exemplo, uma variação linguística geográfica, o cara nem precisa estudar, né? Só tem que saber o que é variação linguística, que é a variação da mesma palavra, da mesma ideia, né? Do mesmo significado em diferentes momentos, em diferentes modos de expressar a mesma ideia. Né? Basicamente isso que é a variação linguística. Então, por exemplo, um exemplo de uma variação linguística geográfica seria o quê? No sul eles falam piá. Aqui, no sudeste, a gente fala garoto, menino. Então, por exemplo, e piá é um exemplo de uma variação linguística geográfica. Isso é meio deduzível a partir do momento em que você tem conhecimento agora, você já tem do significado de variação linguística, que é a variação da mesma ideia. E se você coloca a variação da mesma ideia relacionada à geografia, você já sabe que é a mesma ideia em diferentes regiões geográficas do mundo, do país, da cidade, do estado, essas coisas. Mas a grande sacada não é a variação geográfica, não é a variação histórica, não é a variação social. É um nome que significa esse tipo de variação. Então, por exemplo, a variação geográfica é a diatópica. Você tem que ter isso na sua mente, né? Então, variação geográfica é variação diatópica. Então, lá na prova, por exemplo, dê um exemplo de uma variação diatópica. Você pode dar esse exemplo que eu acabei de falar, do piá e do garoto. Acabou, matou. Podia perder a questão só por causa do nome, só por causa do diatópica. Tu tem o conhecimento, tu sabe o que é a diatópica, que é a geográfica, mas você não sabia que diatópica significava geográfica. Só fica esperto com isso, tu gabarita a prova. Então, por exemplo, a social é a diastrática. Eu tô até lendo que eu até agora não decorei. Então, diastrática é social. Um exemplo de uma variação social eles colocam a classe social do falante. Então, por exemplo, uma linguagem científica seria considerado uma variação linguística social, uma variação linguística diastrática. Né? Então, por exemplo, termos que a professora de biologia fala e você não entende, por exemplo, é uma variação linguística social. Né? Então, quando ela fala, a progressão sulconuclear medial, fala um lance assim que você não entende, porque é uma linguagem específica, uma variação linguística, né, mais técnica, uma variação linguística social, uma variação linguística diastrática, certo? Situacional, diafásica. Né? Então, você tem que pegar esse bizu, você tem que relacionar o termo base, né, o termo que já entrega qualquer variação linguística, como por exemplo a situacional, você tem que saber que é a diafásica, né? A situacional, tá, como diz aqui no livrinho, né, considera a situação de comunicação em que se encontra o falante. Então, por exemplo, tô conversando com um amigo meu, falo, mano, você viu aquela coisa? Esse mano, uma variação linguística situacional, né, diafásica. Provavelmente na prova não vai cair os termos fáceis, né? O professor provavelmente vai dificultar, então. Tem exemplo de uma variação linguística diafásica. Mano, parça, parceiro, brother. Seriam mais gírias, né? Uma situacional seria algo que você utiliza em um determinado momento, né? Então, por exemplo, não sei o que lá, sente a vibe. Vibe seria uma variação linguística diafásica, né? Situacional. Mas tenta pegar o bizu de relacionar não com o nome que entrega tudo, mas sim com um nome que dá uma dificultada para você entender. A próxima é a diacrônica, que é a histórica. Não tem nem o que falar, só tem que decorar que diacrônica é histórica, né?
Então, por exemplo, uma variação histórica, eles gostam muito de colocar aqui no livro da linguagem, né, variações da linguagem com a história. Então, por exemplo, antigamente você podia observar que escrevia-se farmácia, né? A palavra farmácia era escrita com PH, hoje já é com F, né? Então, isso seria uma variação linguística histórica, variação linguística diacrônica, né? Então, esse diacrônica histórica é fácil você lembrar, né? Porque é só você relacionar crônica, né? Crônicas de Nárnia, história. Você pode tentar levar por esse caminho. Então, tipo, Crônicas de Nárnia é uma história, né? Então, uma variação histórica. E a última é a diamésica, que essa ela não tem um nomezinho facilitado, já é o próprio nome complexo, né? O próprio nome com o objetivo de te confundir, que considera o meio de comunicação. Então, por exemplo, no caso de que se eu fosse utilizar uma variação linguística situacional, uma variação linguística diafásica, que seria o exemplo que a gente deu do mano, então eu tô falando, mano, você viu aquilo. Na diamésica, o que acontece? Depende do local em que está sendo propagada a comunicação. Então, por exemplo, eu posso ter uma variação linguística diafásica e diamésica ao mesmo tempo. Como, por exemplo, se eu mandasse uma mensagem para você agora dizendo MN, vírgula, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esse MN é mano, né? Mano é uma variação linguística diafásica, que aqui, como você está no celular, como você está num outro meio de comunicação, você fala isso de uma outra forma. Então, essa é diamésica. Então, por exemplo, você falar, por exemplo, que é isso, parça, no WhatsApp, e abreviar, por exemplo, eu colocar, que é isso, PRC, né? Que é isso, parça, que é isso, PRC. Isso seria duas variações linguísticas ao mesmo tempo. Uma diafásica e diamésica. Pegou o bizu? Valeu.